chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do Projetos 10%, sempre aqui às terças-feiras com a gente. Sempre muito bem-vindo, André. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Paula. Saudades de falar contigo. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Muito bom dia, André. Queria entender um pouco da tua leitura. Eu estava até aqui trazendo, né, esses últimos dados da economia americana, entender um pouquinho como que você viu ali aquelas falas ontem de Jeremy Powell, colocando, acho que talvez um freio nessa expectativa ali do mercado, que já acreditava em altas, em cortes maiores de juros pelo Federal Reserve. Jeremy Powell tentando, acho que talvez equilibrar um pouco dessas expectativas do mercado. Como que você vê toda essa movimentação depois, né, pós-falas do Jay Powell aí? Bom, ele inicialmente, né, botou água no chope do pessoal, o mercado sentiu na hora o discurso dele, mas o fato dele estar reforçando sempre que a economia americana está indo super bem, levou o mercado a se recuperar, né, voltar a subir. Mas ele deixou claro que as decisões ainda, né, e de repente isso também acabou sendo o lado meio cheio do copo, que as decisões ainda dependem bastante de dados de emprego, né, e a gente tem mais 2 meses aí até a próxima reunião em novembro. Então, só essa semana são 3 dados, os JOLTS hoje, a ADP amanhã e o payroll na sexta, e os JOLTS já veio mostrar que a economia americana está realmente indo super bem, aparentemente, né? Pelos dados de JOLTS, o industrial ele está na zona de retração, mas também, apesar do SP global ter caído, apesar do PMI industrial ISM ter subido um pouquinho acima do consenso, o SP global ficou um pouquinho abaixo, mas ambos estão abaixo da zona de expansão, né, mostrando que a alta de juros já está pesando aí para a indústria. Mas o lado do consumo, né, continua gerando emprego, a área de serviços continua gerando emprego, e a gente vai ver isso, é um ponto que a gente tem que ficar atento na sexta-feira, né, sai o dados, o payroll tem 3 dados importantes. A gente vê sempre um movimento já porrada, ou para cima ou para baixo, assim que sai o dado, que é número de vagas criadas. Pronto. Esse é o primeiro dado. Mas tem outros 2 dados importantes, que muitas vezes faz o mercado, o SP500, fazer aquele drible do Ronaldinho Gaúcho, né? Sai de repente um número de vagas criadas acima do esperado, o mercado já fica, apesar de ser uma coisa boa para a economia, fica pessimista com relação aos próximos passos do FONC, do Fed. Mas na sequência sai o percentual de desemprego. De repente se cria mais vagas, só que o percentual aumenta, sei lá, de 4,2 para 4,3, né? É pleno emprego, mas o pessoal já se agarra a esse dado, né? Que é um dado estatístico, talvez mais pessoas estejam procurando emprego que não estavam antes, né? E um outro dado super importante é a valorização do salário médio americano. Qual foi a valorização de um mês para o outro, né? E a gente vem acompanhando que o salário americano vem aumentando. Isso gera consumo, né? Gera uma sensação de poder de compra. Outra coisa importante também, a gente está vendo as bolsas, né? Agora o SP sentiu na hora aí os dados, mas a gente está vendo as bolsas americanas tudo em all-time highs. A população americana, ela é muito mais educada financeiramente, ou tem mais condição financeiramente, né, e tem história, né, de mais de 100 anos de mercado financeiro. A população americana costuma investir, acho que, se não me engano, os dados caíram nos últimos anos, tá? Já foi um número bem maior, mas está acima de 50% da população americana investe em bolsa de valores, acima de 50%. Então, as bolsas em all-time highs, imaginando que essa galera toda, né, feito manada, está tudo aí nas ações que estão sempre explodindo, né, as magníficas 7, por exemplo, isso dá uma sensação também de riqueza, né, e isso vira consumo. Então, o Powell provavelmente, os próximos cortes vão ser na casa dos 25 base points, tá? Ele já deu essa dica ontem, né? Mais 2 cortes,
que para mim, inclusive, a gente vai estar cortando em 3 reuniões 1%, né? Vamos aí para casa, para a faixa aí cortando mais 0,5% em 2 reuniões, vamos ficar aí na casa do 0,25, não, perdão, dos 4,25, 4,50, né? É uma taxa de juros até baixa, né, em termos de juros reais, para a inflação que está o Fed, que está acima da meta. O grande risco o Powell corre, a não ser que ele saiba de mais coisas que a gente, certamente deve saber, o grande risco que o Powell corre é dessa inflação se recuperar, ainda mais, por exemplo, agora com essa alta do petróleo provocada aí pelo fato de que o Irã vai lançar mísseis. De duas, uma. Ou ele vai lançar uma coisa para inglês ver, como ele fez quando o Mossad, né, o Israel, eliminou o líder do Hamas, que estava lá na posta presidente do Irã, lá em Teherã, inclusive. Então, foi uma vergonha para o Irã. Ou ele vai fazer alguma coisa cosmética, né, só para não parecer tão fraco como ele já está parecendo para a comunidade global, principalmente para a comunidade árabe, ou ele vai fazer um ataque de verdade, né, de saturação, talvez a Israel, Reino Unido, Inglaterra, talvez até mesmo Arábia Saudita e Jordânia, que ajudaram na outra vez, não consigam eliminar todos esses mísseis. Aí a coisa vai feder. Eu hoje mesmo no Morning Call eu estava comentando que até as eleições eu não acreditava que o Irã fosse fazer nada para ter claro o cenário aí de quem vai ser o presidente, né, Kamala ou Trump, né? O Irã torce pela Kamala na expectativa de levantar sanções, né? Então, agora, um ataque agora, eu realmente não esperava, né? Acho que ninguém esperava, o petróleo estava caindo, né? O petróleo vem caindo esses dias todos, mesmo depois da eliminação do líder máximo do Hezbollah, né? O petróleo só vem caindo, né? Então, acho que o mercado todo não estava mais cogitando uma possibilidade de guerra total no Oriente Médio. Se confirmar esse ataque do Irã, que está sendo noticiado pelos Estados Unidos, pelas agências americanas de notícias, se isso confirmar e não for simplesmente um ataque cosmético aí, só para marcar presença, aí o petróleo pode subir forte, o que impactaria diretamente aí na inflação, e aí o Powell vai ficar, putz, acho que pode até rever a questão dos próximos cortes, né? Ô André, olhando, né, até mesmo tentando entender mais sobre essa possível escalada neste conflito, né, entre Irã e Israel, você muito bem colocando aí, até mesmo esses indícios de um ataque mais iminente, com mísseis balísticos, esse risco mesmo em si do conflito, de fato, de uma forma em geral, ele não está ou ele estaria ali mais ou menos precificado nos mercados globais? A gente pode ter um fator surpresa aí, de repente, trazer uma volatilidade? Quais seriam esses impactos, principalmente ali para os ativos de renda variável, para commodities, caso essa situação se agrave ainda mais? Com certeza, se realmente começar uma guerra aí, regional, né, entre Irã e Israel, a gente vai ter impacto, primeiro, no petróleo, e isso eu acho que já não estava mais precificado, né, e também nas taxas de juros, e tem aquele risco, né, aquela incerteza do que o Irã pode fazer, por exemplo, fechar o Estreito de Hormuz, o que os Houthis podem fazer, fechar ali a entrada do Mar Vermelho, né? Apesar do que Israel fez um ataque contundente também no domingo contra ali o Iêmen, contra a região controlada pelos Houthis, né? Mas imagina, esses dois mares fechados, né, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, isso seria uma calamidade para o comércio global, não é só para petróleo, comércio global, né? E outra coisa, certamente, dependendo do posicionamento dos dois candidatos, isso mexe também na corrida eleitoral, favorecendo um ou outro. E tudo isso, acho que isso não está no radar. Eu acho que se estava no radar, estava algumas semanas atrás, mas o próprio petróleo, no patamar que ele vinha trabalhando, eu acho que estava realmente confirmando a ideia de que o Irã não ia fazer nenhum movimento agora, até porque tudo que o Netanyahu quer, né, e também não só o Netanyahu, os Estados Unidos, é acabar com o sistema, o
programa nuclear iraniano, antes que ele vire uma outra Coreia do Norte, num lugar muito mais estratégico e muito mais sensível, que é o Oriente Médio. Então, um ataque, e o Irã sabe disso, um ataque agora do Irã, se for um ataque pesado, as represárias, tanto israelenses quanto a americana, não sei se chegaria ao ponto de uma guerra que vá buscar, inclusive, a invasão do Irã para eliminar o programa nuclear, porque dizem as fontes, né, especula-se que o programa nuclear iraniano está enterrado numa montanha que é de rocha sólida, de granito, então que não tem bomba como aquela que eliminou o líder do Hezbollah de sexta para sábado, não tem bomba que consiga penetrar e destruir o programa nuclear. Então teria que ser alguma coisa em termos de boots on the ground, né? Botar tropa no território iraniano. Aí a coisa pode sair de controle, porque tem China, tem Rússia envolvidas, apesar da Rússia ter uma parceria forte com Israel, mas no momento que tem toda essa rivalidade aí com a OTAN, com a União Europeia, com os Estados Unidos por conta da Ucrânia, acho que não sei como é que a Rússia, sinceramente, se posicionaria se Estados Unidos fosse levado a invadir o Irã junto com Israel, junto com o Reino Unido. Enfim, eu acho que isso ninguém estava precificando isso agora, não. É só olhar o mercado, né? O Times High de todas das bolsas americanas, dos índices americanos, Nasdaq, Dow Jones. Nasdaq nem tanto, mas Dow Jones, SP500, Russell, a gente vê tudo subindo, petróleo vinha caindo e acho que ninguém estava contando com isso, né? E vai depender muito de como vai ser esse ataque, se é que ele vai acontecer mesmo, e uma vez acontecendo, como é que foi o ataque, como é que vai ser a retaliação de Israel. Israel já disse que o braço longo chega em qualquer lugar com precisão, né? Eles foram muito claros na última semana.